Salve, salve meu amigo, minha amiga, aqui é Eduardo Lemos. Estamos chegando ao fim de mais um ano e, como é de costume, aqui vai a retrospectiva do ano sobre esse serviço tão turbulento que a gente presta aqui, assessoria, que eu felizmente virei referência nacional, inclusive, nesse assunto, recebendo ligações aí de advogados de todo o Brasil, com muita felicidade, até mesmo de auditores fiscais de outros estados já me ligaram, mandaram e-mail para tirar algumas dúvidas, mas todo ano eu faço que é retrospectiva de imposto de renda sobre ação judicial, um dos procedimentos mais turbulentos nesse serviço, né, nessa gama de procedimentos de imposto de renda pessoa física. Todo mundo que recebe uma ação judicial, quer trabalhista, civil, federal, qualquer coisa, tem que fazer sim a declaração do ajuste anual, né, que acontece entre março e abril, do que recebeu no ano anterior, e as dúvidas são enormes. Na área trabalhista, então, e de fazenda pública, federal, civil, que trata de remuneração, vencimento de servidores ou verbas trabalhistas de trabalhadores, o tal do RRA, rendimento recebido acumuladamente, então um problema maior ainda. O vídeo vou tentar fazer o mais curto possível, entretanto, não tem como, já que o assunto é tão efervescente e tem tantas dúvidas, tá? Talvez ajude, como ajuda há muitos anos, milhares de pessoas que querem fazer por conta própria o procedimento ou que contratam os nossos serviços de assessoria. Aqui é assim, fique à vontade, entre que a casa é sua. Esse ano eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente, porque eu não vou tratar, nem tem como, senão vira uma minissérie de todas as dezenas de erros possíveis que podem acontecer nesse procedimento. Vou tratar sobre a ótica, do sistema da Receita Federal. Então o que eu vou fazer no vídeo? Eu vou trazer, tá aqui comigo, os quatro maiores motivos de malha fiscal e vou discriminar o nome do motivo que acontece da malha e o porquê. Porque o sistema pensa dessa forma. Isso talvez possa lhe ajudar a não correr, não ficar com o problema, não ficar em malha, apesar de ser muito difícil, porque é o que eu sempre digo, apesar do contribuinte fazer tudo certo, ele tem 70% de chance de ficar em malha. Ou vai ajudar uma pessoa que já está com problema, vai ter que fazer defesa, envio de documento para defesa de malha e por aí vai. Primeiro motivo de malha fiscal, sem sombra de dúvida, é o que? O nome é possível inconsistência nos rendimentos de ações judiciais recebidas de pessoa jurídica pelo titular. Pode também estar escrito lá como possível inconsistência de rendimentos recebidos acumuladamente pelo titular. Esse é um dos maiores motivos de malha fiscal de quem recebe ação judicial, e ele normalmente ocorre por quê? O motivo principal é que a fonte pagadora, tá? E qualquer dúvida que você tenha de procedimento, vai lá no meu site edulemos.com.br/imposto em processo, que tudo que eu estou dizendo aqui vai estar com muito mais informação lá. Mas isso ocorre normalmente quando a fonte pagadora ela não faz a DIRF, que é a declaração de imposto retido na fonte, que hoje está sendo substituída aos poucos pelo tal do e-social. Mas aí esse é um assunto mais contábil. Quando ela não emite a DIRF, a verdade é que a pastinha do CPF do contribuinte lá no sistema da Receita Federal fica vazia de informação. Então, quando o contribuinte faz a declaração dele e manda, né, oferta para a declaração o valor que ele recebeu, o sistema faz o que a gente chama de cruzamento primário. Tenta identificar essa informação que é dada pelo contribuinte lá no sistema, na pastinha do CPF dele, e ela está, como eu disse, zerada por ausência de declaração acessória. Logo, o sistema fala: olha, aqui não tem informação nenhuma, vamos colocar esse contribuinte em malha. Também pode acontecer por DIRF enviada, mas de forma equivocada. Ela não é enviada o que foi pago para o contribuinte como rendimento recebido acumuladamente, é outra guia, aí vai para o mundo, que é o que eu falei que não dá para falar sobre tudo. Resolução para isso, somente fazendo retificadora da DIRF, ou fazendo o quê? Ou fazendo a defesa na malha fiscal, enviando para o auditor fiscal todos os documentos comprobatórios de que o que você recebeu é um rendimento recebido acumuladamente. Você vê o que ele fala? Já estamos com quase 5 minutos e eu falei o primeiro. É complicado. Vamos lá. Segundo motivo de malha mais comum: possível inconsistência no imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos recebidos acumuladamente. Mesma coisa do anterior, só que a gente vai bifurcar. Aí pode ser também problema do envio da DIRF, que eu já expliquei. Pode ser também problema de quê? No pagamento do DARF, pagamento bancário, erro no pagamento bancário do DARF. DARF, para quem não sabe, é o documento de arrecadação federal que faz com que o dinheiro chegue no cofre. O dinheiro de quê? Do imposto que foi retido na fonte no processo.
O DARF pode ter sido pago errado, o DARF pode ter sido emitido com um código de recolhimento errado. Lembrando, rendimento recebido acumuladamente, o código sempre 1889, nunca 5936, beleza? Então esse é o segundo maior motivo de malha. Terceiro maior motivo de malha: possível inconsistência na previdência oficial relativa a rendimentos recebidos acumuladamente. Aqui a gente tem um problema sistêmico, mas é um problema jurisdicional, é um problema da interpretação do processo, é um problema de que principalmente um problema de código de recolhimento. Até hoje, principalmente no processo do trabalho, que é onde tem previdência social recolhida, na fonte lá recolhida para o INSS, as partes, os juízes, os serventuários, todo mundo papa-mosca. Em que sentido? Não faz o desmembramento do INSS da empresa reclamada, que tem que ser recolhido no AGPS, código 2909, do INSS do contribuinte, do segurado, que teria que ser recolhido numa AGPS à parte, no código 1708. Aqui é um problema Oiapoque e Alchuí, tá? Todo mundo recolhe tudo no 2909. Conclusão: quando isso bate no sistema da Receita, ela só tem o sistema, ele trabalha é binário, né? 0 e 1, como eu lhe falei, vai lá na pastinha e vê o que está registrado lá. Ele só está vendo o sistema o quê? Se você vai recolher tudo no 2909, para o sistema é tudo INSS da empresa, não do segurado. Logo, ele não faz esse cruzamento. E para acrescentar ainda mais problema, as empresas não fazem uma coisa que tem que ser feita se você recolhe INSS de segurado. Tem que fazer o quê? Tem que fazer uma GFIP retificadora, fazer uma GFIP complementar para que isso fique também registrado no sistema da Previdência Social. Enfim, resolução: defesa de malha, não tem outra forma, tá? Quarto e último maior motivo de malha no ano: possível inconsistência no número de meses relativos a rendimentos recebidos acumuladamente. Cara, isso aqui é um hit do verão. 99% dos contribuintes ficam nesse tipo de malha por causa de um erro no preenchimento, principalmente da DIRF. A DIRF tem um campo para número de meses, só que as fontes pagadoras simplesmente não preenchem. Logo, vai dar a mesma coisa de todas as outras coisas que eu falei. A pastinha do CPF do contribuinte está vazia de informação. Logo, malha fiscal. Como é que vai retificar isso aqui? Retificação da DIRF para incluir o tal do NM lá no campo, ou defesa de malha fiscal, e defesa e o calvário que a gente já conhece. Então, assim, o número de meses é muito importante também nos últimos minutos aqui, para a gente fechar talvez com 8. Muitos casos, número de meses errado no processo, cálculo errado no processo. Muitos casos a gente pegou, só esse ano a gente fez centenas de manuais de imposto de renda para o contribuinte ir lá fazer a declaração. Pegamos vários casos de erros imensos. Tanto erro na apuração do imposto de renda, tanto erro no número de meses, tanto erro das verbas tributáveis. Então é muito, muito, muito importante que você confira o que está sendo apurado no processo. Porque numa eventual malha fiscal, a Receita Federal não vai querer saber que se quem errou foi seu advogado, se quem errou foi a contadoria do juízo, se quem errou foi o perito. Ela quer o dela, ela é terceira interessada. E se ela tiver que reabrir o caso para fazer o correto e te cobrar mais, ela vai fazer. Então seja proativo, e se você não tem o mínimo conhecimento do que você está fazendo, contrate ou o Dudu aqui ou qualquer outro profissional para você ter mais segurança. Até a próxima, saúde e paz. Tchau, tchau.